Osório, tem que arrumar a casa mesmo, tem que organizar o time, fazer o Remo ir numa formação legal, que possa conseguir os seus primeiros 3 pontos dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão realizou o seu treino nesta segunda-feira lá no Baenão, focando, né, nesse jogo contra o Mirassol, que inclusive está confirmado para esta quarta às 8 da noite lá no Mangueirão. Não vai ter alteração no jogo, o jogo está mantido para quarta-feira, 8 da noite. Além, claro, do jogo contra o Águia de Marabá, que é no dia seguinte, também às 8 da noite, lá no Baenão. E hoje teve a apresentação do novo executivo de futebol do Clube do Remo, que falou sobre como é que vai ser esse trabalho à frente do futebol azulino. Vamos falar sobre tudo isso agora para você aqui no canal RS Live Esportes, mas antes eu peço aquele seu apoio de sempre, né? Que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. E se puder hypar o vídeo também é muito importante, porque assim a gente consegue chegar a outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. E sem contar também que tem atualização da parcial de vendas. E olha, eu vou entrar numa discussão polêmica com relação a isso. Bora lá, bora com as informações do Leão Azul. E o Remo vai ter esse jogo importante, né, contra a equipe do Mirassol, quarta-feira, às 8 da noite, confirmado pela CBF. O jogo está mantido para esse dia e para esse horário. Isso porque o Mirassol teve aquele problema com relação à questão do jogo contra o Novo Horizontino e jogou, né, pela parte da tarde, inclusive empatou em 1-1 com o Novo Horizontino. E agora vai começar a sua viagem para Belém, que vai começar amanhã pela manhã. E o Mirassol deve chegar, né? Aqui a delegação do Mirassol deve chegar ali pelo final da tarde, mais ou menos, em Belém do Pará. Né? Já chega, concentra e já descansa para o dia seguinte para ir para o jogo contra o Clube do Remo. O Remo que, inclusive, já está aí colocando os seus atletas no bid, né? A última atualização foi com relação ao goleiro Ivan, que já está no bid, já está regularizado, e o técnico Juan Carlos Osório pode relacioná-lo para a partida. Quem ainda não está regularizado, mas que até amanhã pode ficar, é o Leonel Pico. Ele ainda depende de alguns documentos para poder ter ali o seu registro colocado no bid da CBF, mas isso deve acontecer daqui até amanhã. É uma transferência internacional, né? Então tem todo esse processo, tem todo esse protocolo com relação aos documentos. Então ele precisa ter todos os documentos para poder, enfim, ter ali o seu registro dentro do BID. Agora, vamos falar mais novidades do Clube do Remo, mas antes, coloca as imagens do treino do Leão. E nas imagens do treino do Clube do Remo, a gente segue trazendo informação, porque o Remo teve aí uma semana de, vamos dizer assim, de possibilidades. Né? Porque jogou contra o São Francisco com um time mais alternativo e certamente a base desse time deve jogar quinta-feira contra o Águia de Marabá. E aí nós vamos ter Carlinhos, Panagiotis Taxides, nós poderemos ter aí o Jorge, né, esses atletas jogando essa partida quinta-feira. No mais exato possível, a gente só vai ter essa noção depois que sair a lista dos relacionados para o jogo contra o Mirassol. Quando sair essa relação, aí a gente já vai ter uma noção de quais os atletas que vão jogar contra a equipe do Águia de Marabá. Agora vou entrar num outro assunto, né, com relação a sócio-torcedor do Clube do Remo. Porque, olha só, enquanto você acompanha o treino, eu vou falando aqui para você. O Remo hoje tem cerca de 5.410 sócios adimplentes. É o menor número entre os clubes da Série A. E isso coloca o Remo na 31ª posição geral no ranking de clubes com números de sócios ativos entre as séries A e B. Isso é muito ruim, muito ruim. Né? E o Remo teve uma oportunidade de poder impulsionar legal o seu sócio-torcedor e não fez isso, né? Visando esse jogo contra o Mirassol. Não está fazendo isso. Eu acredito que o Remo está priorizando agora mais a questão dos ingressos do que do seu sócio-torcedor. Lembrando, inclusive, e trazendo um número exato para você, a gente falou pela manhã de 10 mil ingressos, mas correlacionados com gratuidades.
Na realidade, o Remo conseguiu vender, e contando com a presença de sócios, cerca de 8.500 ingressos. Então é um público muito baixo, muito baixo. Eu creio que com a aproximação do jogo, com a quarta-feira chegando, vai bater aquela ansiedade no torcedor e o torcedor vai dar o jeito, né? Mas aí também não dá para pensar do outro lado, né? Que o clube, o Remo precisa encontrar alternativas para fazer o seu torcedor fazer o sócio, deixá-lo mais atraente, deixá-lo mais atrativo, melhor dizendo, para o torcedor. É um desafio que o Remo vai ter pela frente, porque precisa muito poder fazer isso. E dentro de toda essa situação que está acontecendo no Clube do Remo, hoje o Clube do Remo fez a apresentação do Luiz Wagner Vivian, novo executivo de futebol do Clube do Remo, que falou com a imprensa, ele que foi apresentado ao lado ali do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, e também do vice-presidente Milton Campos. Ele que vem com experiência de trabalho no Grêmio, também pela CBF, ele que vai assumir a função, um calendário bem atípico, né, do Clube do Grêmio. Ele falou sobre os desafios, sobre como vai ser o trabalho dele no Clube do Grêmio. Coloca aí. O desafio, né, a confiança que eu tive, tô tendo dia a dia aqui, conhecendo melhor o clube, do presidente, dos vice-presidentes, diretor de futebol, comissão técnica, conheci o Osório aqui, não conheci o trabalho dele, mas não tinha tido contato pessoal com ele. Grupo de jogadores que já está um elenco montado previamente, justamente com o objetivo dessa grande quantidade de jogos na temporada, né? O campeonato brasileiro, especificamente nesse ano, ele quebrou a rotina, né? Ele iniciou muito antes do normal e a temporada vai ser bem complexa por conta disso. A quantidade de jogos no ano é uma coisa que existe no futebol brasileiro, os jogadores já estão acostumados, mas a gente que está por trás, planejando, pensando o melhor para o futuro, a gente tem que ter todo cuidado com isso. Então, por isso que o grupo está um pouco inflado ainda, né? Temos feito o planejamento já montado, que a gente está dando sequência, foi feito com um misto de jogadores disputando o Paraense, não deixando de lado a importância do campeonato estadual, que a gente sabe, da grande rivalidade, e nessa final dessa semana a gente vai provar, medir forças aí, né? Mas o foco também não pode deixar de lado a Série A, uma competição muito dura, cada ano ela está mais difícil, né? De 23 para cá, os clubes cresceram muito em relação ao investimento e dinheiro botando no futebol. Surgiram SAF, surgiram grandes clubes que se organizaram mais e conseguiram arrecadar mais para investir no futebol. Então, e o Remo vem numa crescente meteórica, né? Subiu da Série C para B e no primeiro ano já subiu para isso. Não é simples de fazer, só se faz quando tem um trabalho competente. E só que o chegar parece muito difícil, mas às vezes o se manter em cima é igual a carreira da gente, né? E de jogador. Quando tu chega no ápice, tu tem que entregar cada vez mais dia a dia para conseguir se manter. Então, o que a gente vem para trazer muito trabalho de bastidor, né? Potencializar a equipe que está aqui, melhorar processos internos para que o clube se mantenha na elite e disputa toda, e vão entrar para disputar as competições regionais da mesma forma que vamos disputar as outras. O desafio vai ser grande, o desafio vai ser intenso, e o Luiz Wagner Vivian, claro, vai estar aí à frente para organizar o futebol do Clube do Remo, que inclusive deve organizar o futebol após o Repá. Inclusive o Juan Carlos Osório disse, né, na sua coletiva de imprensa pós-jogo do Remo com São Francisco, lá em Belterra, que vai procurar fazer algumas mudanças no futebol do Clube do Remo, e eu não preciso nem ir longe de lembrar vocês que alguns atletas foram contratados ou renovados sem a anuência do Osório. Então, naturalmente, isso deve acontecer. Essas mudanças no futebol azulino devem acontecer. Então, vamos aguardar o que vai ser feito e verificar, claro, todas essas atualizações. Lembrando que teve o Dodô, né, já saindo, foi emprestado para o Vila Nova, e outras saídas devem acontecer, sim, no elenco azulino.
Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino, o que você está achando de todo esse planejamento? A expectativa para o dia do jogo, né, da estreia do Remo dentro de casa da Série A, depois de 32 anos. Coloca aqui embaixo nos comentários e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda demais a gente continuar crescendo. Não esqueça de hypar o vídeo também, porque é fundamental para que outras pessoas também recebam os nossos vídeos. Valeu, tamo junto e até a próxima!